Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Menor Aprendiz AEHA, curso Operador de Caixa, aula 2. Bem pessoal, nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre merchandising, formas de recebimento do operador de caixa e comprovantes fiscais. Então pessoal, fiquem todos atentos e vamos começar logo essa aula. Bem, vamos começar, pessoal, falando de merchandising. Vocês lembram algumas aulas atrás do curso de vendas, onde a gente falou que a maioria das pessoas geralmente compra por impulso. Essa maioria das pessoas compram por necessidades. E na verdade a gente até colocou ali os tipos de necessidades. Lembra que a gente falou que tem necessidade física, necessidade de segurança, necessidade de status, afeto e reconhecimento, tá? Então, a gente até listou os principais grupos de necessidade das pessoas. Só, pessoal, que além das pessoas comprarem por necessidade, algo que elas realmente necessitam, elas também fazem compras por impulso. Então, pessoal, é aí que entra o merchandising, tá? Por que a gente está falando de merchandising também? Lembra na aula passada que eu falei que o operador de caixa, além de ele executar a função dele, em alguns momentos ele pode ser encaminhado para outros setores. Por exemplo, ele pode ser encaminhado para trabalhar com reposição de mercadorias em prateleira. Ele pode ser encaminhado para trabalhar no balcão de frios. Ele pode ser encaminhado para trabalhar como promotor de vendas, arrumando ponto de vendas. Então é por isso que a gente está falando de merchandising nessa aula de hoje, tá? Bom, merchandising são as ações realizadas no ponto de venda, seja ele um mercado, uma loja, uma festa, por exemplo, tá? Que vão trabalhar o lado emocional do consumidor e não o modo racional. Merchandising é organizar o ponto de venda para trabalhar o lado emocional do nosso consumidor, tá? Bom, aí vamos entender os dois lados do consumidor, né? Por exemplo, primeiro, falando do lado racional. O lado racional é aquele que a pessoa planeja antes com antecedência, ele vê as necessidades que ele tem, ele faz ali a listinha de compra dele, ele ou ela, antecipado, olha, eu vou lá e vou comprar isso, tá? E ele compra em cima das necessidades. Já o lado emocional, a pessoa ela procura satisfazer as realizações pessoais que vão muito além do produto, tá? Muito além da necessidade. Por exemplo, às vezes a pessoa ela foi ali no mercado, ela queria comprar produto de limpeza só, e ela foi ali perto do horário do jantar, e chegou lá, tinha lá um stand muito bonito, de uma marca que vende, por exemplo, linguiça, né? Vende calabresa, e o ponto de venda estava muito bonito, muito bem organizado. Além disso, tinha uma promotora de vendas e naquele momento ela estava fazendo ali uma amostra grátis daquela calabresa. Então, o consumidor ele foi impactado nesse momento, tanto pelo visual da organização do ponto de venda, também com outros fatores, como por exemplo o cheiro, o horário da janta. Então ele foi ali para comprar produto de limpeza. Só que ele foi impactado por vários fatores, inclusive o ponto de venda, e ele acabou experimentando uma amostra grátis e acabou levando aquele produto ali por impulso. Ele acabou fazendo aquela compra porque o merchandising gerou uma compra por impulso nele. Vocês lembram na semana passada que a gente falou também que na frente do box do operador de caixa fica a área de checkout, a fila onde as pessoas ficam aguardando para pagar as suas compras. Ali também, dependendo do merchandising que você faz ali, colocar produto para criança, colocar revista,
colocar coisas de utilidades domésticas. Dependendo da forma como que você arruma aquilo ali, aquilo também acaba gerando compra por impulso. O consumidor veio para levar outras coisas, mas ele parou ali, ele estava com o filho viu um brinquedinho ali, acabou levando aquele brinquedinho por impulso. Então, pessoal, merchandising, resumindo, é o conjunto de ações no ponto de venda que vai gerar uma compra por impulso do consumidor, tá bom? Então, isso é merchandising. Bom, o logo, as cores da campanha devem ser lembrados nas campanhas de merchandising também. Deve repetir o comercial da TV, por exemplo. O que a gente quis dizer aqui, por exemplo? Às vezes a empresa faz toda uma campanha na televisão para vender um produto novo, para divulgar um produto novo. Então é lógico, quando o consumidor entrar nesse ponto de venda, em qualquer lugar que venda aquele produto, ele deve ser lembrado com as cores, com a logo. Por exemplo, uma empresa de bebidas, ela fez uma campanha toda sobre o rodeio, sobre uma marca. Então, quando você chega lá no rodeio, o evento todo, a festa toda está preparada com as cores, com a marca, com os produtos daquela empresa. Tá? O pessoal do merchandising arrumou todo o ponto de venda para lembrar o consumidor daquele produto ou serviço que ele viu na TV. Tá? Bom, alguns itens de merchandising que você pode fazer no ponto de venda. Por exemplo, disponibilidade. Aquilo tem que estar bem disponível, bem fácil, bem acessível para as pessoas levarem, porque elas vão levar através de uma compra por impulso. Visibilidade. Procurar uma forma de você organizar o seu ponto de venda para que as pessoas vejam de longe aquele produto. Na Páscoa, em algumas ocasiões especiais, Natal, por exemplo, você consegue ver esses tipos de organização do ponto de venda que chamam bastante atenção. Ali é o merchandising. Atratividade é uma coisa atrativa que chama atenção. Então é a arrumação de produtos e material de propaganda também, que vai desde a forma com que você coloca os produtos, cartazes, banners, faixas, tudo para chamar atenção para aquele produto, para aquela marca. Tá? O merchandising possibilita ao cliente encontrar facilmente o produto que ele deseja e não que ele necessita. Lembra? Racional, ele fez a listinha, as coisas que ele necessita. O merchandising vai mostrar para ele o que ele deseja. Ele não estava ali no racional dele, mas ele deseja aquilo, ele viu, ele adorou, chamou a atenção dele, e ele vai acabar levando aquilo por impulso. Tá? Vendas por impulso ou vendas extras reforçam o faturamento de uma empresa. Tá? Então, tá aí a importância do merchandising. Bom, bem na entrada do supermercado, onde ficam os melhores produtos, mais caros, você se depara com um corredor de ovo de Páscoas, enfeites de Natal, brinquedo para o Dia das Crianças, etc. Tá? Você acabou de chegar, tem espaço no seu carrinho e toda a paciência do mundo para verificar os produtos e dessa forma aumentar a possibilidade de levá-los. Você não foi, você foi ali no mercado para comprar a compra do mês. Só que você passou pelo corredor ali de ovos de Páscoa, você está com uma criança junto, ou você é uma criança grande que adora chocolate, provavelmente você vai ser atraído a fazer uma compra por impulso ali, naquele momento. Certo, pessoal? Então aqui alguns exemplos de merchandising, né? Aqui uma campanha muito legal que foi feita para despertar o desejo da pessoa de ir no Hop Hari. Utiliza várias técnicas e o objetivo é incentivar o consumidor dentro do ponto de venda, dentro da loja. Embalagens atrativas, às vezes aromas artificiais ou cheiros despertam o desejo da pessoa. Lembra da história da calabresa? Promoções do tipo pague 2 e leve 3. Então, merchandising são várias campanhas para despertar o desejo da pessoa
para que ela leve algo por impulso. Bom, aqui mais um exemplo de arrumação do ponto de venda, né? Você não foi lá para comprar o bis, mas de repente você vê o ponto de venda arrumado dessa forma, aí você lembra da campanha que você viu na televisão, acaba despertando o desejo de levar aquele produto para casa também. Tá? Uma pesquisa, pessoal, lembra quando eu falei no curso de vendas sobre a maioria das pessoas compram por necessidade? É verdade, a maioria compra por necessidade. E uma parte também leva produtos por impulso. Tá? Então aqui vem uma pesquisa que fala assim, olha, uma pesquisa recente realizada pelo Programa de Administração de Varejo, né, Provar, mostra que 37% das pessoas que entram em um supermercado compra mais itens do que havia planejado e gastam, em média, 18,71% a mais do que estava previsto, do que racionalmente ela planejou, do que era de fato a necessidade dela. Ou seja, isso aqui incrementa o faturamento das empresas em até 18% através das compras por impulso. Então, pessoal, merchandising, a importância de você organizar o seu ponto de venda, você destacar produto, você sempre renovar a sua vitrine, a sua loja, os produtos, a disposição dos produtos. Isso é importante para gerar a venda por impulso. Bem, a criatividade no ponto de venda como fator de aumento de vendas. A disposição criativa dos produtos pode ser conseguida através de pontos extras, como uma ilha, uma pilha, pontos nobres da loja. Então você tem que saber aproveitar todas essas áreas do seu ponto de venda e às vezes expor de uma forma diferente aquele produto para chamar a atenção. A correta utilização do material promocional pode transformar o espaço tradicional do produto em um ponto extra. Tá? Exemplo, cartazes, displays, expositores, bandeirinhas, stoppers, etc. Então, às vezes, o consumidor está sempre acostumado a ir naquela loja, mas de repente ele chega ali e está tudo arrumado com bandeirinha, para a festa junina, com os produtos ali da festa junina. Então, esse é o merchandising, tentando despertar o desejo das pessoas para gerar compra por impulso. Tá? Comecem a reparar a partir de hoje o merchandising feito nas lojas e nos pontos de venda. Bom, hoje em dia tudo é interativo, né? Tudo está na ponta do dedinho ali, né? Então, todos gostam de participar e a interatividade é a palavra do momento. Hoje a gente tem display que emite odores, cheiros, né? Que tocam músicas, que você pode ter interatividade ali, pesquisar, deixar sua opinião, alguma coisa. Tudo isso ajuda também a atrair a atenção do consumidor. Os materiais de merchandising devem ser sempre renovados ou no mínimo trocados de lugar, para que os clientes tenham sempre um visual novo para ser admirado. Ou seja, seu ponto de venda não pode ser toda semana, todo dia o mesmo. Tá? Sempre você tem que pensar em arrumar de uma forma diferente para uma ocasião especial, a fim de gerar vendas, gerar compras por impulso, né? Então você tem que estar sempre arrumando a sua loja, seu ponto de venda, para gerar compras por impulso. Bom, agora, pessoal, vamos falar sobre algumas formas de recebimento que o operador de caixa vai usar, né? Dinheiro, usado na troca de bens, né? O dinheiro, na verdade, ele é emitido pelo governo de cada país. No início, as pessoas praticavam, antes de existir o dinheiro, as pessoas praticavam o escambo, né? Na verdade, no início, as pessoas
que executavam algum tipo de trabalho ou de serviço, elas começaram a receber em sal, né? E aí o pessoal recebia em sal, depois esse pessoal comprava gado, né? Daí vem a palavra, isso está muito salgado, porque a pessoa recebia em sal e comprava gado, né? Uma ligação que tem aí com o dinheiro, com o preço alto. Então, no início, a moeda de troca era sal, depois as pessoas começaram a praticar o escambo, né? Troca de mercadorias, até que foi emitido pelo governo de cada país o dinheiro, né? Bom, algumas cédulas que não podem ser aceitas e você, operador de caixa, tem que ficar atento. Cédulas manchadas, sujas ou desfiguradas, com cortes, rasgos, queimadas ou danificadas. Vamos entrar um pouquinho mais a fundo nesse assunto para vocês ficarem atentos. Bom, cédulas não utilizáveis são inteiras, mas desgastadas pelo uso, têm valor e podem ser utilizadas pelo público. Contudo, ao recebê-las, o banco deve retirar essas cédulas do mercado e mandar para o Banco Central colocar nota nova no lugar. Cédulas dilaceradas ou rasgadas são aquelas que, por se encontrarem com algum dano, podendo apresentarem-se inteiras ou fragmentadas em partes, né? Devendo, neste último caso, possuírem mais da metade do seu tamanho original em um único fragmento. Ou seja, se ela tiver menos da metade, não tem jeito, você não pode aceitar de jeito nenhum. Tá? Essas notas elas têm valor somente para o depósito ou troca na rede bancária. Ou seja, você deve orientar o cliente para ele levar essa nota. Você não deve aceitar essa nota rasgada. Você deve orientar esse cliente para ele ir na rede bancária, trocar lá no caixa ou depositar na conta dele para essa nota, para ele receber o valor dela e para essa nota ser substituída também. Tá? Bancos devem recebê-la do público e trocá-la pelo valor integral ou aceitar o depósito dessas notas, desde que elas tenham mais que sejam rasgadas, mas tenham mais do que a metade da nota. E posteriormente essas notas devem ser encaminhadas ao Banco Central para substituição e destruição das notas. Bom, dinheiro. Prestando seu serviço, o operador de caixa deve manter na gaveta. Bom, pessoal, antes de começar o seu dia de trabalho, o operador de caixa ele deve preparar, ele deve chegar mais cedo. Lembra que a gente falou também no primeiro curso, rotinas administrativas, pontualidade, que não é chegar no horário. Pontualidade é você chegar 15 minutos antes do seu horário. Se você é um operador de caixa, mais importante ainda, para você chegar e para você fazer a abertura do seu caixa. Para você pegar o troco com o supervisor de caixa, por exemplo, né? Deixar tudo separado o troco ali, olha, vou precisar de tanto de troco. Aí você organiza as notas na gaveta, olha, nota de 100, de 200, nota de 50, de 10, nota de 5, de 2, moeda de R$1, moeda de 10 centavos. Então você tem que chegar mais cedo para deixar o seu caixa, a sua gaveta preparada para começar o seu dia. E também durante o dia, ao longo do dia, também você tem que ficar de olho no troco. Sempre pedir com antecedência para a pessoa responsável, o supervisor de caixa, o dono da empresa, para ele repor o troco ali, para você não ter que ficar parando e ir atrás de troco. Tá? Muita atenção ao pagar ou receber em dinheiro. Lembra que a gente falou na aula passada? O operador de caixa deve ser efetivo. Prestar atenção em tudo. Bom, manuseio e higiene. Em algumas ocasiões, temos o hábito de comer no ambiente de trabalho.
não haveria nenhum mal se lavássemos as mãos antes de comer, depois de ir ao banheiro e após mexer com o dinheiro. Só que na área de operador de caixa, você está ali trabalhando com dinheiro o tempo todo, tá? Então, não dá para você comer trabalhando ali com um operador de caixa. Lógico, você vai ter um horário especial que você vai fazer um lanche ou vai sair para comer e vai voltar, mas durante o horário de trabalho não dá porque você está manuseando dinheiro a todo tempo, tá? O hábito de comer deve ser evitado pelo operador de caixa, pois durante o trabalho existe o manuseio de dinheiro. Manuseio e higiene. Especialistas mais cautelosos, isso aqui é antigo, hein, gente? Recomendam a utilização de álcool em gel. É antigo, mas está muito em moda hoje. Usado constantemente pelo pessoal que trabalha na área da saúde. O gel deve ser esfregado nas mãos por cerca de 3 minutos. Numa pandemia, então, pessoal, toda vez que você mexer com dinheiro, você deve fazer ali a sua higiene com álcool em gel, tá bom? Então fica a dica também. Bom, falando um pouquinho de dinheiro, vamos falar agora de cheques, pessoal. Algumas particularidades de cheque. Bom, cheque é o documento que ordena o pagamento de certa quantia ao seu portador, atenção nessa questão, ao seu portador ou a pessoa nele citada. O cheque é de ordem de pagamento à vista. Deve ser pago no momento de sua apresentação ao banco. Tá? Então vamos esclarecer algumas coisas aqui. Cheque ao portador. Se você não colocar no cheque que você fez para não colocar nominal a tal pessoa, qualquer um que estiver de posse desse cheque pode ir no banco e sacar esse dinheiro. Tá? Se você quer dar um cheque seu para determinada pessoa, você tem que colocar nominal a determinada pessoa, colocar o nome da pessoa. No exemplo abaixo aí, pessoal, vocês estão vendo o exemplo de um cheque. Eu queria um cheque gordinho desse, mas infelizmente esse não é um cheque ao portador. Ele é um cheque à pessoa nele citada. Ele é um cheque nominal ao nosso amigo Senor Abravanel, mais conhecido como Silvio Santos, né? Então, que pena que esse cheque não é ao portador. Tem que ser depositado na conta do Senor Abravanel, porque o cheque está nominal. A pessoa foi citada nesse cheque. Tá bom? Cheque ao portador, não é nominal a ninguém. Qualquer pessoa pode ir no banco e sacar aquele cheque. Bom, também, pessoal, quando o cheque é nominal, por exemplo, a pessoa pode endossar esse cheque. O que é endossar o cheque? Esse cheque é nominal ao Silvio Santos, mas ele pode no verso colocar lá Silvio Santos, a assinatura dele, porque esse cheque aí pode ser sacado então por outra pessoa, porque ele endossou, ele autorizou outra pessoa a sacar aquele cheque que estava no nome dele. Foi endossado o cheque. Bom, cheque cruzado, pessoal. Cheque cruzado significa que a pessoa ela não pode ir no caixa eletrônico e sacar aquele cheque. Quando alguém te dá um cheque, mas ela cruza o cheque, é porque ela quer que você deposite esse cheque na rede bancária. Tá? Então vai ser um cheque que só vai ser pago mediante crédito na sua conta. Geralmente são 2 faixinhas só. Vou mostrar um exemplo para vocês daqui a pouco. Não é indicado o nome de nenhum banco. E o cheque cruzado especial, que é um pouquinho mais raro, dificilmente você vê, que a pessoa coloca as 2 faixinhas cruzando o cheque e no meio ela escreve o nome do banco que ela gostaria que fosse creditado esse cheque. Tá bom? Cheque nominativo, a gente viu agora de pouco.
só pode ser apresentado pela pessoa nominal A. Ela pode endossar, se ela escrever o nome dela no verso e assinar. Outra pessoa pode sacar esse cheque no nome dela, depositar esse cheque no nome dela, desde que tenha sido endossado. Tá? Vamos ver alguns exemplos aí de cheque, pessoal. Bom, então o cheque aqui, vocês podem observar, o primeiro é um geral, né? Só tem as duas faixas ali, não está escrito o nome do banco, nada no meio, então pode ser depositado em qualquer banco. Já a segunda opção aí, o cheque de baixo, pessoal, ele foi cruzado, ele tem as duas faixinhas, só que ali foi colocado no meio o nome do banco onde esse cheque deve ser depositado, tá bom? Então aqui os dois modelos de cruzamento de cheque. Bom, quais os cuidados que a gente deve ter com o cheque, pessoal? Primeiro, são vários cuidados quando você está no ponto de venda e você vai receber o seu cheque. Bom, uma coisa interessante que vocês podem ver é ver se os números que estão no alto do cheque, do lado esquerdo ali do valor, se esses números mais ou menos batem com os valores que estão na parte de leitor óptico, na parte de baixo do cheque, tá? Para ver que se esse não é um cheque clonado. Você olhando, você vai perceber se são realmente os mesmos números ou se a pessoa clonou aquele cheque usando informações de um cliente bom, mas um cheque ruim. Tá? Então, sempre observe se essas informações estão semelhantes. Bom, cheque pré-datado. Eu não sei se vocês repararam agora de pouco, cheque é uma ordem de pagamento à vista. O cheque pré-datado foram os consumidores que inventaram. Olha, estou te dando um cheque e provavelmente isso deve ser coisa de brasileiro. Estou te dando um cheque, só que eu vou colocar a data aqui do lado da minha assinatura, vou colocar aqui 20 de outubro. Então você segura esse cheque para mim até 20 de outubro, tá? Isso é uma combinação entre consumidor e fornecedor, tá? Mas se esse cara pegar o cheque que estava predatado para 20 de outubro e for lá no caixa apresentar esse cheque, o banco tem que pagar, porque não existe cheque predatado. Cheque é uma ordem de pagamento à vista. Se houve uma combinação entre consumidor e fornecedor para segurar o cheque a tal data, é um acordo entre eles, mas para o banco isso não existe, isso não vale, tá bom? Então, se houver fundos, mesmo que está predatado para 20 de outubro, você chegou no banco antes, apresentou, tem fundos, o banco vai pagar. Lógico que o cara que combinou com você para você segurar até o dia 20 vai ficar muito bravo com você vai perder um cliente. Tá? Mas não existe cheque pré-datado. Cheque pré-datado é um acordo entre consumidor e fornecedor. Bom, cheque especial. O que vem a ser cheque especial? Cheque especial é uma linha de crédito oferecida pelo banco. Por exemplo, você deu um cheque de R$100, mas você não tinha R$100 na sua conta. Então, o banco, mesmo assim, ele pagou o seu cheque porque ele deu um limite de crédito para você. Ele emprestou R$100 dele para pagar o seu cheque. Só que muito cuidado com o cheque especial, porque as taxas desse empréstimo, pessoal, são altíssimas. Quando a pessoa entra num cheque especial, depois ela tem muita dificuldade para sair, porque além dela pagar os R$100, ela tem que pagar ali o juro. Mais adiante a gente vai falar um pouquinho de juro simples, juro composto, mas além de pagar os R$100, ela vai ter que pagar o juro do dinheiro que o banco emprestou para ela. Tá? Em algumas ocasiões pode ser útil que você precisou comprar algo, não tinha o dinheiro, então o banco emprestou. Mas fique ciente que isso vai ter uma taxa alta a ser cobrada por esse empréstimo. Tá bom? Bom, aqui eu citei alguns motivos que quando alguém apresenta um cheque no banco e esse cheque volta, geralmente o banco coloca atrás qual foi o motivo pelo qual esse cheque voltou. Então, aqui a gente fez um resumo, pessoal, porque existem muitos motivos
pelo qual o banco pode devolver o seu cheque. Por exemplo, se ele marcar em motivo de 11 a motivo 14, provavelmente esse cheque não tinha fundos. A pessoa que deu o cheque deu, mas ela não tinha dinheiro na conta e nem tinha cheque especial. O banco devolveu o cheque e falou, ó, motivo 11, motivo 12, quando ele devolve a segunda vez o cheque, porque era um cheque sem fundo. Impedimento de pagamento vai do 20 ao 30, e aí são várias ocasiões. Cheque com irregularidade, motivo 31 ao 37. Apresentação indevida, do motivo 40 ao 49, são várias opções. Cooperativo de crédito 71 a 72. Então, pessoal, depois, se vocês quiserem mais a fundo nesse assunto, vocês podem, se vocês trabalham no contas a receber da empresa, contas a pagar, você pode pesquisar lá motivos de devolução de cheque, e aí você vai conseguir ver todos os motivos pelo qual um cheque é devolvido pelo banco. Não é pago e é devolvido esse cheque. Tá bom? Bom, ainda falando sobre cheques, pessoal. Quando o movimento da loja aumenta, o operador de caixa deve tomar mais cuidado ainda com os cheques. Primeiro, ele deve ter uma conversa com o seu supervisor e ver quais são as regras para aceitar ou não um cheque. Tá? Tem empresa que fala, não, só aceito o cheque de cliente cadastrado. Que a gente tem o cadastro, que a gente já fez a pesquisa CPF dele, então desses clientes eu aceito cheque. Se o cara está vindo aqui a primeira vez, nunca comprou aqui, eu nem aceito cheque. E isso, pessoal, deve ser informado na entrada da loja. Olha, não aceitamos cheque. Isso deve ser informado antes do consumidor efetivar a sua compra. Tá? A sua loja pode falar assim, olha, nós não aceitamos cheques de terceiro. O que é um cheque de terceiro? Por exemplo, o patrão pagou o salário daquele funcionário, um cheque ali de R$ 1.500. Esse funcionário pegou o cheque e foi tentar fazer uma compra no mercado. Tá? Pode ter mercado que aceita isso, aquele mercadinho do bairro aceita, que ele conhece o cliente. E pode ter mercado que você chega com esse cheque e ele fala, não, isso não é um cheque seu, é um cheque do seu patrão, é um cheque de terceiro. Então eu não aceito cheque de terceiro para pagamento. Então tudo isso deve ser combinado antes com a sua empresa. Quais são as normas, quais são as regras da sua empresa. Muitas empresas pedem documentos, além do cheque, pedem um documento com foto para ela avaliar se aquele cheque é daquela pessoa mesmo. Tem empresas que, por exemplo, se você for o cheque da sua mãe e do seu pai, ela vai pedir um documento, ou talvez ela vai falar, não, mas esse cheque não é seu, quem é? Ah, é da minha mãe. Não, mas eu não aceito, sua mãe tem que vir aqui para ela passar esse cheque. E tem empresa que, às vezes, ela aceita, olha, o cheque do pai e da mãe, ele veio com o documento, está aqui, então tudo bem, nesse caso pode aceitar. Por isso que você tem que ver essas regras sobre o cheque antecipadamente com o seu líder, com o seu supervisor. Evite cheque rasurado, amassado, amarelado, muito antigo. Cheque tem uma validade, passando de um ano para o outro, você tem alguns dias para aceitar um cheque que é do outro ano. Passou esse prazo, você não deve mais aceitar cheque, esse cheque perde a validade. Então fiquem atentos com essa questão também. E o cheque, se possível, ele deve ser personalizado na hora. Tá? A pessoa deve colocar na hora o valor por extenso, o valor numérico, se ele é nominal alguém, a data e a assinatura. Tá bom? De preferência, tem lojas que falam, não, a gente só vai aceitar cheque se ela preencher na hora. Tá? E tem empresa que vai falar assim também, não, o cheque tem que ser no valor exato da compra. Tem cliente que chega ali e fala assim, olha, quanto deu a minha conta? Deu 105. Posso fazer 150? Você me dá o troco? Vai do que a sua empresa fala a respeito disso. Tem empresa que aceita
e tem empresa que não aceita, tá? Então tudo isso você tem que ver antes, tá? Existem as maquininhas de cheque que também elas consultam aquele cheque, ela pega ali o código de barras do cheque, faz uma consulta daquele cheque para ver se é válido ou não, se é um cheque clonado, se o CPF está tudo ok. Então tem algumas empresas que têm a maquininha tanto de preencher o cheque, como essa maquininha além dela já preencheu o cheque, ela já consulta se aquele cheque ali é clonado ou não, se é um cheque válido ou não. Bom, então isso vai de empresa para empresa. Tem empresa que tem a maquininha de consulta, tem empresa que não tem a maquininha de consulta. Beleza, pessoal? Bom, cartões. Cartões de crédito registram a intenção de pagamento do consumidor. É uma forma imediata de crédito, ou seja, a pessoa não precisa andar com dinheiro. Isso é uma vantagem, né? Ela não precisa ir no banco, sacar dinheiro, ficar segurando troco. Ela usa o dinheiro que a gente chama de dinheiro de plástico, que é o cartão, né? Evita que ela está dentro daquela loja, aí ela quer comprar aquilo parcelado, então ela vai ter que ir lá no crediário, fazer o cadastro dela, aprovar a ficha. Se ela tiver o cartão, ela já passa ali, parcela do jeito que ela puder, do jeito que a loja autorizar, né? E não precisa fazer nenhum tipo de crediário. Então essa é a grande vantagem do uso do cartão. Hoje em dia a maior parte das pessoas prefere usar cartões. Tá? Eu não sei nem como, tem algumas empresas ainda, alguns empresários que falam, não, aqui eu não uso cartão porque a operadora me cobra uma taxa de X%. Gente, para com isso. Tá? Você vai deixar de vender para um monte de pessoa por causa de uma taxa que o banco cobra? Repassa essa taxa no produto ou serviço, mas não deixe de ofertar pagamento em cartão. E débito e crédito, se o cliente quiser. A gente que trabalha com loja virtual, gente, hoje para uma loja funcionar, ela tem que estar integrada ali com o intermediador de pagamento que oferece ali para o cliente 30, 40 opções de pagamento. E ele olha no final, que ele colocou tudo no carrinho de compra, na hora de ele pagar, que apareça ali 30 opções, que uma pelo menos dê certo para ele. Agora, se isso tem juro ou não, se tem uma taxinha ou não, é o cliente que tem que decidir se aquilo cabe no bolso dele ou não. Então, você tem que dar várias opções de pagamento para o seu cliente. Dinheiro, cheque, cartão de débito, cartão de crédito, você tem que ofertar várias opções de pagamento, tá? Para que o cliente não deixe aquilo que ele escolheu ali e vá embora para outro lugar, porque em outro lugar aceita cartão. Evita que a pessoa tenha que carregar muito dinheiro também, né? Facilita ela organizar as finanças. Tinha um curso que a gente dava antigamente que era organização financeira. Isso teria que ser dado na escola para as crianças. Porque na verdade, pessoal, se você quer ser rico, ter dinheiro, não importa muito quanto você ganha. Importa o quanto você economiza. Então a gente tinha um curso de educação financeira que as pessoas aprendiam ali fazer todos os lançamentos que ela tinha, configurar certinho por categoria, né? E quando você tem um cartão, você recebe a fatura. Hoje você tem um aplicativo e todas as compras que você fez já vem nesse aplicativo e fica fácil você lançar por uma categoria certa, ver se você já excedeu o que você podia gastar naquele mês. Então o cartão facilita muito para que você organize as suas finanças pessoais. Por outro lado, tem um risco para o consumidor, né? Para o lojista não, para o lojista é só vantagem. Besteira quem acha que não deve aceitar cartão porque tem taxa de banco. Tá? Para o lojista só tem vantagem, porque você recebe, a maquininha já consulta se tem crédito ou não, já autoriza ou não o crédito. Autorizou o crédito, você vai receber. Se você quiser antecipar aquele dinheiro, você antecipa, você tem fluxo de caixa na sua empresa. Então para a empresa oferecer cartão é só vantagem. Agora, para o consumidor ele tem que ficar esperto. Esperto por quê? Se quando chegar a fatura dele ele não pagar a fatura integral,
aí, meu amigo, ele vai pagar juros altos sobre mais esse empréstimo que o banco está fazendo para ele. Você tem que pagar 1.000 de fatura, você pagou só 500, quer dizer que os outros 500 o banco está emprestando para você. E às vezes você chega a pagar 20%, 30% ao mês desse empréstimo que a operadora está te fazendo. Então isso é muito arriscado. Então, consumidor, fique atento, tenha controle sobre os seus gastos, procure pagar a fatura integral. E o cartão de débito, pessoal, quando você faz uma compra no débito, isso aí não vai nem para a sua fatura. Por quê? Você comprou no débito, o cartão está ligado com a sua conta no banco, então é débito, já debita imediatamente o saldo que você tem no seu banco. Tá? Então não vai para a fatura, debita direto na sua conta. Bom, documentos fiscais, pessoal. Primeiro, vamos falar da nota fiscal. Olha que interessante, presta atenção. É o registro da transferência de propriedade de um bem ou serviço prestado de uma empresa para uma pessoa física ou de uma empresa para outra empresa. Então, é comprovando que ela está transferindo um bem, um produto ou um serviço para outra pessoa ou empresa. Através da nota fiscal, a empresa consegue comprovar o seu faturamento e conseguir linhas de créditos com taxas menores do governo. Por exemplo, o governo sabe, por exemplo, no ano passado, tudo que você faturou. Então, através do que você faturou no ano anterior, ele estima uma capacidade de crédito que a sua empresa pode ter. Olha, essa empresa faturou R$500 mil ano passado, então um crédito de, por exemplo, vamos por aí 30%, vamos por entre R$150 mil, essa empresa é capaz de pagar. Então vamos dar taxa menor para essa empresa poder emprestar R$150 mil. Por exemplo, tem muita empresa que o que ela faz? Ela só nega, ela não emite nota fiscal. Só que isso às vezes é um tiro no pé da empresa. Porque ela vai declarando faturamento menor, paga menos imposto. Só que quando ela precisa de um dinheiro, quando essa empresa se aperta financeiramente, dificilmente ela consegue comprovar que ela tem um faturamento bom para ela ter direito àquele crédito. Tá? Então, nota fiscal, além de transferir o bem, ela serve para comprovar o faturamento da sua empresa e para você ter acesso a linhas de crédito. Também através da nota fiscal, que a empresa recolhe os impostos, né? A não utilização de características sonegação fiscal. Sempre que um fiscal vai na empresa, ele quer ver as notas fiscais, ele vai ver ali o faturamento da empresa. Tá? E para defender os seus direitos, como consumidor, pessoal, é imprescindível que você tenha nota fiscal. Você comprou um produto, não tem nota fiscal, se ele apresentar algum problema, como é que você vai provar que você comprou aquilo naquela empresa, naquele valor? Então, exija nota fiscal sempre que necessário. Tá? Além disso, os impostos são revertidos. A gente já viu isso lá no curso de departamento pessoal, que os impostos são revertidos em melhorias para a sociedade, por meio de saúde, por meio de educação, por meio de segurança. Lembra da aula de departamento pessoal? A gente falou sobre isso? Muito bem, pessoal. Continuando. Cupom fiscal. Cupom fiscal seria, bem dizer, uma nota fiscal resumida, porque ela sai já no tamanho próprio da ECF, né? Da impressora de emissão que emite cupom fiscal. Então ela sai num tamanho menor. O papel ali é térmico, cuidado ao guardar esse papel. Muita gente costuma tirar uma foto ou um xerox desse papel térmico, que com o tempo ou com a temperatura ele pode sumir o escrito desse papel. Então a gente já falou disso aqui também. Você pode fazer uma foto para preservar melhor ou tirar uma xerox, né?
E por que é resumido? Porque, por exemplo, na nota fiscal, você pode ver aqui na tela anterior, você tem ali todos os dados do consumidor certinho. Já no cupom fiscal, a maquininha que emite o cupom fiscal, ela pede o seu CPF só. Pediu o CPF, vai aparecer ali o consumidor, o CPF dele e os itens que ele comprou na empresa. Tá? Então, o cupom fiscal é como uma nota fiscal, só que resumida. Documento fiscal emitido em bobina de papel nas operações realizadas pelo equipamento fiscal, ou ECF, impressora de emissão de cupom fiscal. Bom, e o que é nota fiscal paulista, pessoal? Isso aqui é para quem está no estado de São Paulo, né? Isso aqui foi um programa de estímulo à cidadania no estado de São Paulo. O objetivo é estimular que as pessoas peçam mais nota fiscal, mediante o reembolso de parte do imposto, em crédito em conta corrente, depois de um tempo, tá? Ou para pagamento de IPVA, além de sorteio de prêmios em dinheiro. Várias pessoas já ganharam alguns prêmios aí do programa de nota fiscal paulista. Ou seja, você vai comprando, pedindo notinha, tá? Essas notinhas, depois de um período, não sei saber o período exato, então você vai ter direito a um crédito. Esse crédito você pode resgatar. Você tem que entrar no site da Nota Fiscal Paulista, né? Fazer o seu cadastro lá. Depois de um tempo você vai ter um crédito lá. Esse crédito você pode resgatar para sua conta de banco, ou você pode usar esse crédito para fazer o pagamento de IPVA. E concorre ao sorteio de prêmios também, tá? Tem algumas mercadorias que dão mais reembolso, tem algumas mercadorias que nem dão reembolso. Por exemplo, eu não sei se é bebida ou cigarro, se você tiver na compra inteira, se colocar bebida ali, aquela nota você não tem reembolso de nada, tá? Gasolina também parece que é bem pequeno o reembolso, ou seja, é uma estratégia do governo do estado de São Paulo para fazer as pessoas pedirem mais nota fiscal, estimulando através de sorteio, de reembolso de valor, tá? Para que as empresas, para diminuir a sonegação do imposto das empresas, tá bom? Então, para isso que foi criado o programa Nota Fiscal